Olá! Que bom que você está aqui. Estamos no segundo episódio dessa jornada, né, do podcast A Dor e a Delícia de Ser o que é. Eu fiquei muito feliz com todo o movimento que aconteceu no primeiro. Acho que o grande objetivo deste podcast é mostrar o quanto todos nós temos dores, todos nós temos as delícias para absolutamente tudo na vida, né? E às vezes as pessoas estão em casa ali acessando a rede social e vendo muita coisa acontecer. Mas é o que a gente fala, né? Pouquíssimas pessoas expõem a vulnerabilidade, a fragilidade numa rede social. Então parece que tudo é muito perfeito. E aí aquela pessoa que está sentindo o reflexo das suas sombras, das suas dores, ela começa a achar que ela tá sozinha no mundo, que ela tá errada, que alguma coisa tá errada com ela. E é pensando nisso, né, como eu trabalho com terapias, eu trabalho com histórias, e aí eu vou entendendo, né, como é que é a vida real. Quanto mais histórias a gente ouve na nossa vida, mais a gente vai entendendo essa vida real. E é por isso que eu senti um desejo muito forte de fazer esse podcast, né, de te ajudar a lembrar e existem dores e delícias em todos os caminhos. E principalmente que, quando a gente entende isso, quando a gente entende a nossa sombra, é muito mais fácil a gente torcer e a gente curtir a nossa delícia, né. Quando a gente, entende a sombra, é muito mais fácil curtir o outro lado. Quando a gente entende a dor, é muito mais fácil a gente, curtir essa delícia, esse momento, né. A gente começa a entender que um complementa o outro. Eu só sou o meu movimento positivo, o meu movimento de crescimento e evolução, porque cada dor foi me ajudando a colocar um degrauzinho, me ajudando a chegar lá. E hoje eu tô aqui com um convidado mais que especial, né. Vocês sabem que nessa primeira temporada nós teremos quatro podcasts na primeira temporada. Então nós tivemos o primeiro com a Lu, com a Luciana, que foi lindo, lindo. Eu recebi muito feedback, a Lu recebeu muito feedback, porque teve muita verdade, teve muita coisa linda nesse podcast. Então se você não assistiu, vem aqui para o canal, assiste o outro episódio também e aproveita para se inscrever no canal, porque toda vez vai subir lá a notificação para cada vez que a gente fizer um novo podcast ou que tiverem uns cortes, então não deixa de se inscrever. E aí, né, eu pensando nas pessoas que viriam, e tem uma pessoa que é muito especial na minha vida. É uma pessoa que hoje, mais do que nunca, caminha comigo, né, a gente está muito junto nessa trajetória. Vocês sabem, ou se não sabem, vão saber, né, eu acredito muito nas conexões que acontecem nessa vida humana. A gente vem cercado de parceiros para dar conta dessa experiência humana, né, porque a grande realidade não acontece aqui, não é aqui, né, aqui é só uma experiência humana para nossa evolução. E para a gente vir e conseguir passar por isso, a gente vem com um monte de parceirinhos, um monte de anjinhos ali para dar conta. E eu não tenho dúvida que essa pessoa é uma pessoa que veio para ser um desses anjinhos, né. Tanto num processo, emocional, espiritual e familiar. Ele faz parte da minha família. Então eu tô aqui hoje com o Gustavo Calegari, o meu sobrinho. E aí, Gu, E aí, tia, tudo bem? E aí, como é que você pessoal, tá? tudo bem? Tô bem. Ah, que coisa boa. Vocês sabem que assim, né, o Gustavo tá aqui hoje no podcast, então estamos aqui, né, assentando, o coração acalmando esse coração que é uma delícia, o coração dispara no começo, mas aqui é familiar para ele, não é, Gustavo? É, Esse é a segunda casa aqui? segunda casa, escritório, trabalho, tudo, né? Realização de sonhos e por aí vai. Ah, que dele nós vamos falar mais sobre isso, mas o Gustavo, ele é um dos proprietários aqui do estúdio, ele é um dos proprietários da GC2, então vocês vão entender, né, como é que se formou essa jornada, e eu fico assim, ó, com o coração explodindo. Imagina, gente, imagina, a tia, né, que trabalha nessa área, de repente vê tudo isso se construir com muita, motivação, automotivação que ele tem, com muito esforço, com muito trabalho, mas muito amor, muito carinho, sabe. Então vocês vão sentir o que eu tô falando daqui a pouco. Gu, meu querido, quando nós começamos juntos a nossa jornada, eu vou falar assim, profissional, né, do meu movimento profissional, foi num processo de transição de carreira minha. Eu já atendi as pessoas, mas aí, né, eu vi uma pessoa próxima, né, uma pessoa familiar, com algumas crises, né, estava com algumas crises de ansiedade, passando por um momento que
e também daqui a pouco nós vamos falar. E aí eu me senti, ah, naquele momento quase que na obrigação, mas eu senti assim, eu queria tirar aquela dor de você. E foi quando eu falei: "Eu vou atender", por quê, gente? Meu processo terapêutico, ele não fala do presente, ele vai falar sempre da raiz, né, do que está enraizado ali. Então eu posso atender, esse formato de trabalho, eu posso atender pessoas próximas, eu atendo até casais e às vezes, esses casais de forma separada, porque as histórias não se envolvem, a gente está falando do que está lá no inconsciente de cada um. Mas quando você vai atender um familiar, você se envolve na família, então eu fiquei com muito receio disso acontecer. Mas me parece que deu tudo certo, não é? Então quero que você conte um pouco de como foi o nosso processo terapêutico. No processo, você me ajudou muito com algumas questões que eu tinha muita ansiedade, eu me vi em situações em que eu ficava nervoso e acabava perdendo muito controle, e você me disse que você podia me ajudar. Eu fiquei também um pouco receoso, porque quando você conhece, né, você escuta falar de hipnoterapia, você pensa em um monte de coisa, e você não conhece, né, você, imagina que é aquilo que você vê na televisão, Aham. mas eu confiei e fiz. E pra mim foi uma mudança de chave, assim, tipo, foi parte do que fez mudar a minha vida, assim, né. Tudo que a gente tem, que eu vivo hoje, que eu tenho hoje, que eu tô hoje, aquele primeiro passo ajudou muito, muito. Pra mim Uhum. foi muito importante. Ô Gu, e eu adoro quando você fala assim, né, desse desmistificar da hipnoterapia, porque a gente está falando aqui desse movimento familiar, que já era um desafio a mais, né, Sim, era o desafio a mais de: "Poxa, eu vou fazer a terapia e ainda com a minha tia", né, isso. então mas conta um pouquinho, assim, da hipnose, vamos levar para o pessoal que está assistindo, antes da gente falar de outros temas, né, mas vamos trazer aqui, eh que você percebeu depois que a gente fez? Porque as pessoas têm esse medo da hipnose, né. Mas o que que você percebeu, assim, que dessa técnica, assim, o que que você sente que por que que ela é transformadora e por que que não precisa ter medo dessa técnica? Porque, no momento que você tá assim, no processo, você não fica sem controle. Eu acho que o maior medo, a maior mística, assim, é que você não tem controle, assim. Uhum, Pô, a pessoa tá lá, ela vai me hipnotizar e ela pode fazer qualquer coisa. Não, você tem o controle, você se sente seguro, porque durante um processo, você vai vendo coisa e lembrando de coisa e puxando coisa da sua memória que você já viveu e você fala: "Cara, que é um local seguro, eu tô num local seguro, isso aqui sou eu, esses momentos são meus, essas pessoas que estão comigo são pessoas do meu ciclo", então isso, a segurança te conforta para você ir em busca do que você quer, como eu posso dizer? Busca do que você quer consertar, resolver ali. resolver isso, É. isso. Olha que legal, né, é para especificar mais, assim, ainda, e aqui eu acho que é uma oportunidade, sabe, Sim, aqui, além de tudo que eu falei no começo, de mostrar para as pessoas ali a nossa humanidade, a vulnerabilidade a minha e a de quem vai sentar do outro lado, acho que é uma oportunidade da gente falar também, né. A hipnose ela vem de um lugar de show, desde o começo da história da hipnose, ela vem de um lugar do show, em que as pessoas elas são milhadas, elas, imitam bicho, elas é, comem. Eu sempre brinco, né, quando eu vou dar treinamentos, alguma coisa, eu falo: "Olha, eu sou hipnoterapeuta, mas eu não vou fazer você comer ali um limão achando que é, né, alguma outra sim, coisa, a menos que você tenha um problema com aquela fruta, com alguma coisa assim". Então, essa mística que veio, ela vem desse lugar de que você vai ser exposto, de que você vai sofrer, de que você vai, perder o controle, como você falou, e na verdade não é nada disso, é o contrário, né. Eu, faço as orientações e mostro que a todo momento você é quem decide, né. Se a pessoa decidir assim: "Olha, eu quero fazer o processo de olhos abertos", tudo bem. Hoje, as técnicas de hoje e que não são só com a hipnose, sabe, a reprogramação que eu uso nem utiliza só a hipnose, mas a hipnose ou qualquer coisa, eh, as técnicas atuais elas estão tão rápidas que já não tem mais que fechar o olho, deitar e ai, nada disso, né. Quantas e quantas hipnoses hoje eu faço, com a pessoa ali, às vezes com o olho aberto, porque às vezes ela tá numa crise, se ela fechar o olho ela tem uma labirintite, alguma coisa, então assim, tem muita coisa que a gente nem precisa mais de tudo aquela, mística. Não, é uma ferramenta, é uma técnica, mas que é muito profunda, né. isso é verdade. Eu gosto quando você fala do processo, claro, sem se expor ali, mas assim, aquele processo que você fala que foi o mais
fantástico pra você quando você encontrou o Gustavinho, o pequenininho? Como é que foi, Gu? Sim, tinha coisas, assim, que me assombravam, que eu achava que era percepções, assim, sobre mim. Teve algum momento do processo em que eu encontrei eu, assim, pequeno. Eu lembro certinho da roupa que eu estava, o brinquedo que na época eu brincava muito, que era um caminhãozinho da Coca-Cola, assim, que bastante. E eu conversei comigo, eu mostrei para aquela criança, assim, né, que era eu, estava tudo bem, que as coisas não eram o que eu pensava que era, né, porque o que ficava na minha mente quando eu era pequeno. E depois de conseguir passar aquela confiança pra criança, eu brinquei com a criança, tipo, cara, dá até enche, assim, o peito de lembrar, porque chega a ser até bizarro, assim, você pensa: "Cara", e você vive aquilo. Quando eu vivi aquilo, eu pensei: "Cara, realmente aconteceu isso, eu brincava nesse lugar, eu era aquela criança", então, e é um processo que te faz ter o controle da situação e entender que são fases de que você tem o controle de tudo isso, você consegue resolver e isso que é legal, sabe? Que bacana. Ó, esses movimentos, esses encontros com a criança, eu acho que eu vou ser bem, assim, ousada aqui em falar que 100% das pessoas que vêm para o tratamento comigo acessam a criança, uma cena da infância, porque os principais registros acontecem ali, porque a criança ela verdadeiramente é frágil. Então qualquer coisa que esteja acontecendo na vida dela naquele momento, se ela se sente muito pequena, muito, insegura, muito chateada, muito culpada por alguma coisa, naquele momento ela não tem domínio das emoções e ela verdadeiramente é frágil. Então, registra aquilo, o problema é que aquilo fica ecoando na vida adulta. Por isso que uma das técnicas é essa, da gente voltar lá para a criança, porque é muito legal, né, a gente constrói, o nosso cérebro é tão potente que ele tem o poder de construir uma cena desse adulto que já entendeu que: "Opa, espera aí, eu não estava fazendo nada de errado", ou eu não, não precisava ter medo, ou não preciso ter aquele medo que eu senti. Naquela época, eu tinha um medo específico, eu tinha uma tristeza, ou eu tinha uma percepção específica. Mas quando eu cresço, eu olho e falo: tudo aquilo. Então poder colocar o adulto para chegar pertinho daquela criança e falar: "Ó, eu entendi, né, para você, você teve esse medo, essa tristeza, esse sentimento, eu agora tô aqui para te falar que eu não tenho mais isso. Agora eu sou adulto", né. Então Sim. é tão bonito, assim, eu me emociono com todas as histórias e eu toda vez que eu passo pelo processo de reprogramação, de hipnose, é assim, gente, a vida muda. Você começa a galgar algumas coisas, daqui a pouco você fala: "Nossa, agora eu tô com outros sentimentos aqui". Aí vai de novo na reprogramação, a reprogramação te leva para outro nível mais uma vez. Sim. Então toda vez que eu passo, que eu acesso algumas fases anteriores, eu também fico ainda impressionada, gente. Eu trabalho com isso diariamente, muitas vezes por dia, e eu ainda fico extremamente impressionada de ver como a mente constrói a cena e ela é uma cena real, não é? A gente tá falando, você não tá vendo você e o menininho lá, você e o Gustavinho? É uma cena É real uma mesmo. cena É real. real, É real. muito legal, né? Você sente a questão de brincar, assim, realmente eu brinquei, assim, com Gustavo, criança, assim, Aham. então, você tá no lugar, é uma cena bem real, você sente aquilo mesmo. É muito legal. E aí a finalidade, né, como eu falei, mas acho que vale reforçar, não é só pra ir lá ficar visitando dor e nada disso, não é isso. A gente vai lá pra, como eu falei, olhar pra aquela criança, validar, entendi que você teve dor, então vamos pegar uma situação real. Vamos imaginar assim, uma criança, eu gosto sempre de contar essa história foi uma história que eu atendi que é muito verdadeira. Uma criança, ela tinha um sentimento de um buraco, assim, no peito. Ela falava: "Eu não sei, parece que eu sempre tô errada, parece que", ela queria crescer dentro da empresa, ela falava: "Parece que toda vez que eu vou fazer, eu tô errada, eu faço alguma coisa errada, eu tô fazendo alguma coisa contra alguém, mesmo que eu não faça nada". E aí quando a gente volta lá, ela tá numa cena que ela tinha uns 3 aninhos, e ela, brincando, né, ela foi tentar subir numa estante, ela puxa a estante, e a estante cai. E aí as pessoas gritam: "Pelo amor de Deus, vai morrer", e não sei o quê, aquelas coisas, né, da que Sim, os adultos se exaltam. E aí na memória dela, na cabecinha, num alto impacto emocional, o que que a me o corpo muito sábio faz, né, esconde, guarda isso no inconsciente, só que ela fica com aquela sensação assim: "Meu Deus, eu coloquei fogo no mundo", sabe, "Meu Deus, eu quase matei alguém", não sei, sim, eu ouvia pessoas gritando, eu ouvia então ela não tinha essa memória consciente, ela não chegou pra mim falando: "Ai, eu ouço vozes de alguém gritando", não, ela tinha um sentimento, um aperto, uma coisa estranha.
E a hora que a gente chega na cena, a gente olha para aquilo. Aí pensa comigo, aquela criança é válido, né, aquela criança ter tido medo, não é? A criança sentiu um medo genuíno, gente gritando, ela não sabia bem se ela tinha feito errado ou não. Então, para aquela criança, o medo, o aperto no peito, a sensação de estar errada era verdadeiro. Só que o problema é isso, quando vai para o inconsciente, não é trabalhado, não é amadurecido, fica ecoando, ecoando. E aí aquela adulta chegou e falou: "Meu amor, para você faz sentido esse medo, mas eu tô aqui para te garantir, eu já não preciso sentir esse medo, porque eu sei, eu tenho a maturidade para saber quando eu tô errando, o limite que eu tenho que ir, o limite ético, o limite para eu não ferir uma pessoa". E aí, gente, o mais legal, né, Gu, a hora que tem esse encontro, parece que tira com a mão, e tira mesmo, porque é como se a gente desligasse uma chavinha da comunicação coração com cérebro. Exatamente. Você resolve essa pendência que você tinha com a criança e é libertador, assim. Te ajuda a tomar decisões, porque você coloca na sua consciência que, tipo, "Pô, eu tô tomando a decisão que eu sei que é certa. Eu não tô, fazendo mal pra ninguém, nem fazendo mal pra mim, eu tô tomando uma decisão que eu sei que é certa". Uhum. Eu tenho responsabilidade e coragem pra assumir isso, Maturidade. exatamente. Eu Então cresci, né, a frase que a gente mais usa, né, que eu mais uso, é esse adulto falando pra criança: "Olha, agora eu cresci, agora deixa isso. comigo, eu tô cuidando". É exatamente isso mesmo. Que lindo. Ai, Gu, que lindo, né, foi eu me vou falando, assim, das histórias, vou lembrando, é muito bonito, né, É, muito bonito. é E agora, eu quero que você traga pra gente a dor e a delícia desse movimento de transição de carreira que você fez. Porque muita gente que está assistindo a gente, talvez esteja num momento, assim, de pensar na carreira: "Será que é isso que eu queria para a vida? Será que eu estou vivendo tá certo, não tá?". Às vezes já está tendo um impulso para viver uma coisa diferente do que vive, ou às vezes, não tem um impulso, mas tem um questionamento até para falar: "Então eu acho que eu quero ficar aqui onde eu tô, eu quero fazer carreira onde eu tô", mas eu ainda precisava validar. Então, fala um pouco, como foi? O que aconteceu depois desse tratamento que veio tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui, inclusive. Depois disso, é aquilo, quando você resolve um problema, você se sente mais confiante, você começa a olhar pra você e começa a falar: "Pô, eu consigo realizar sonhos, traçar metas e buscar". E aí foi quando eu comecei a enxergar que o que eu comecei a gostar, que foi criar, eh, produzir conteúdo de audiovisual, que eu sou filmmaker e editor de vídeos, né, é minha especialização. Eu trabalho no audiovisual, mas eu sou mais especialista nisso e durante esse processo eu estava estudando para isso. E mas onde eu me encontrava naquele momento trabalhando, eu não me enxergava crescendo ali, não era confortável para mim. E esse processo que eu fiz com você, me ajudou a ter coragem de, buscar esse objetivo, esse sonho. Pô, você pode trabalhar com isso, você pode construir uma carreira e ter uma produtora, né, de audiovisual. E aí eu tive essa coragem de, fazer um movimento para sair da onde eu estava Uhum, e ir em busca do meu sonho. Então, tipo, a delícia é viver o que eu esperava. Aprender, ver o mercado crescendo e acontecendo as coisas, sabe, me especializar nas coisas que estavam acontecendo e, pô, eu consigo fazer isso. E realmente tá no mercado fazendo, trabalhando com isso. Essa é a delícia, assim. E a dor vem da insegurança que até durante o nosso tratamento eu continuei tratando disso, uhum, e a insegurança de porque quando um exemplo, quando você trabalha numa empresa, você tá ali, você sabe que tá tudo certo, uhum. eh, uns dias o seu pagamento vai cair ali Aham. Tem o e respaldo ali, né, exata tá, vai aham. exatamente, o trabalho vem, eu tô aqui, o trabalho vem, o que tem que ser feito as pessoas trazem pra você. E por você já estar na indústria, numa empresa, as pessoas conhecem: "Ó, esse Uhum, aqui faz esse trabalho". Quando eu vim para esse mercado de trabalho que é o audiovisual, não tinha isso. Eu era a empresa, eu tinha que mostrar o meu serviço, eu tinha a responsabilidade de entregar esse serviço, de, ofertar, de bater a expectativa do cliente. uhum. Então, essa era a dor, assim, que eu sentia insegurança de tipo: "Cara, será que eu vou conseguir? Será que eu tô para esse mercado? Será que o que as pessoas esperam eu vou conseguir fazer?". Essa era a dor que eu sentia.
E eu acho é a dor de todo mundo que precisa de um passo de coragem, né. Sim, E todo empreendedor dá passo de coragem todo dia, não é todo assim? A dia. gente acorda e fala: vamos embora, coragem, vamos fazer o que tem que ser É feito". isso mesmo. É isso, né, é a dor e a delícia mais uma vez, né, você tem a delícia de viver um sonho, de viver um desejo, de viver uma coisa que você esperava, mas tem ali, né, não vou ne às vezes não é nem uma dor, às vezes essa dor ela se transforma no normal, né, no corriqueiro, é o corriqueiro, Sim, é o seu dia, é o dia acordar, ir lá e fazer, no meu caso, fazer lá o story, falar, abordar, é conversar com as pessoas, é responder. Mas, até que se torne corriqueiro, é realmente uma dor. sim, Faz é. eu também, eu compadeço do que você está falando, tenho a a mesma certeza ali. Mas e sabe uma coisa que é muito bacana? Eu, né, como tia babona, e como terapeuta também, mas como tia babona, fui vendo muito essa construção, né, essa construção de, eh, vamos fazer uma linha do tempo. No momento que a gente está fragilizado, que a gente tem crises de ansiedade, preocupação com a vida, ou crise de identidade, alguma coisa assim. Quando a gente está nessa fase, a gente, não tem nem como a gente pensar em criar, em trazer, em inovar, em viver o novo, em viver algo muito maravilhoso, né. Eu falei sobre isso inclusive lá nos stories no dia que eu tô gravando isso hoje, né, talvez quando você for assistir você não vai conseguir achar esse story, mas falei sobre isso, né. É quase cruel a gente pensar em inovar, criar, né, ter um estúdio, né, quando eu tô na dor. Sim, Então ver essa trajetória sua, sabe, é até como um feedback de tia, assim, do coração. Essa trajetória da pessoa que estava com essa dor, que, né, com dores em geral, não é porque assim, gente, não é que tem uma dor, uma situação, tem gente que vem com uma cena, um cenário, mas não é, era muito mais sobre uma percepção da vida, né, sim, do seu tamanho perante a vida, e aí quando a gente vai construindo no processo e também na força de vida dele, ele foi indo, foi encarando isso, foi a cada sessão, né, eu lembro que você ia se fortalecendo, ia um passinho mais, ia lá, e aí investia num curso, e aí investia numa mentoria na área dele, e aí foi crescendo, e foi fazendo, e daí foi dizendo sim para um trabalho, sim para outro trabalho, e cada coisa que foi acontecendo. Então, este processo é muito bacana, né, sim, até que vem o checkmate da transição. sim, E aí, vai fazer transição ou não vai? Né, vai sair da empresa, e agora? Vai entregar o currículo e buscar de novo uma empresa tradicional na indústria, numa área que não é a que você gostaria? E tá tudo bem também, né, tem sim. gente que vai ficar nessa área e vai dizer assim: "Ah, eu não quero procurar um sonho, eu prefiro viver nessa segurança", tá tudo bem, mas você já estava tendo o ímpeto, né, o desejo, né, demais. Eu me lembro, Gu, do dia que você falou que, vai ser uma produtora, porque até então ele como videomaker fazia alguns trabalhos, né, Sim. ali avulsos, e você lembra desse dia? Eu lembro, eu lembro. Lembro muito bem, eu eu via isso, assim, o objetivo era esse, era ter uma produtora, porque eu fazia uns trabalhos, mas eu falava assim: "Pô, eu for uma empresa em que eu consiga abraçar os projetos que tem aí no mercado, né, projetos grandes, assim, e precisa de uma estrutura que uma produtora tem". Então foi, pô, quando você quer é muito o que você falava pra mim, quando você trabalha com isso, onde você se enxerga? E eu falava: "Cara, é uma produtora". Então, você olha assim, você fala: "Caraca, É muito bacana. nossa". E olha, agora eu vou aproveitar para trazer algumas coisas para você que está assistindo também, para mais uma vez, sabe, reforçar a esperança, reforçar no coração ali tudo que você sonha e deseja, né. Nesse movimento, quando o Gu trouxe ali, vai ser uma produtora, nada existia, né, nada que tem hoje, né, Nada. existia, nada, 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 assim, não, nem o físico, nem o espaço. Sabe aquele tipo de coisa que você talvez esteja aí na sua casa e você sonha, você fala assim: "Nossa, um dia eu quero ter tal coisa, ou eu quero ser, ou eu quero fazer tal coisa". Você fala: "Nossa, mas eu não tenho nada disso, nada, eu não tenho a roupa de ir", sabe, eu não tenho a roupa de É. ir ainda. Então, o Gu estava nessa condição, mas foi tão bacana, assim, foi eu costumo falar para quem caminha comigo que tem coisas que a gente fala que o universo estremece. Não tem todo mundo tem um momento na vida que toma uma decisão, que faz alguma coisa, que fala, que parece que tipo: "Nossa, você sentiu tremer a terra", assim, né. Sim, E aquele momento que o Gustavo falou: "Vai ser uma produtora",
Gustavo não tinha nada, mas não tinha o parceiro, não tinha o Eu tinha um sócio, não celular e um tinha sonho só. o celular. Um celular e um sonho. O celular, o sonho e a camisa preta, que a camisa preta ele já tinha. Mas o Gustavo não tinha nada, assim, Nada, né, Gu? Não tinha nada. o espaço físico, não tinha os parceiros, Não, os sócios, não. não, nem estava trabalhando, né, com a equipe que é só parceiro e só sócia, sociedade hoje, né? Não, não tinha nada, tipo, o caminho que levou à sociedade nem existia, Nem assim. existia. Eu E, não tinha e quanto tempo, Gustavo? Não faz tanto tempo. não faz, não Um faz. ano, um ano e meio É, que você falou? faz um pouco ma 1 ano e meio, eu acho, 1 ano e Ó, meio que eu falei, assim. olha Eu aí. tinha o conhecimento, eu tinha feito alguns trabalhinhos assim, mas é meio aquilo de tipo: "Pô, é isso que eu quero, mas Será? será?" E quando você falou imagina em algum lugar, aí eu fui a produtora, mas eu não tinha nada, assim. Eu tinha a vontade de ter isso aqui. Que Quando eu lindo. falo do celular, é porque eu comecei no mobile, né, com o celular, Aham. mas eu falo: "Pô, passo, eu vou para os lugares". Era só a imaginação, assim. E olha isso, não era só a imaginação, era a imaginação. É, Porque, gente, dentro do processo, né, a gente faz uma etapa terapêutica, né, e lógico, né, não foi só. Eu faço questão de dizer isso. O processo é muito forte, mas quem tá passando pelo processo tem que agarrar essa chance e fazer. tem Então, que acreditar. eu falo, né, é 50% ou até menos, 40% é o processo e o restante é a pessoa que tá por trás. E aí, uma etapa é uma etapa mais terapêutica, que a gente vai buscar essa reprogramação, e a outra etapa é a etapa de projeção de futuro, né? É um empoderamento de quem eu sou, é uma essência, uma identidade, é um agora. E depois, agora que eu sei quem eu sou, agora que eu sei o que eu quero, agora que eu sei que eu sou filmmaker, que eu gosto disso, que é aqui que a minha alma vibra, o que que vem? E aí a gente não tem, agora eu tô falando diretamente com você, no seu coração, o que você tá fazendo aí na sua casa. Para tudo agora, para tudo e pensa. O que que acontece no seu coração? Qual é a coisa que faz a sua alma vibrar verdadeiramente? Seja profissional, seja familiar, seja algo material, um desejo que você tenha, uma viagem, um carro, uma casa. Mas por mais impossível que pareça, agora é um momento que eu quero de verdade te falar do coração do Gustavo, diretamente para o seu coração. Não existe limite. Não, Tudo no mundo, gente, está disponível para todo mundo. A gente, agora eu vou bem né, no que talvez seja clichê hoje, mas que é verdadeiro. A gente é filho de um criador. E quem tem filho sabe, né? Tudo que é meu é dos meus filhos. Tudo que é meu é dos meus filhos. Então, tudo que o criador tem hoje também é seu. Então, não tem nada que você não possa conquistar. O que te bloqueia de conquistar alguma coisa são as suas crenças, os seus medos, as histórias que você viveu que foram te lapidando. Mas elas não existem, elas não podem ser maiores que o seu sonho, né. Então, essa etapa de projeção, que é isso, foi a hora que o Gustavo fechou o olhinho lá na terapia e imaginou isso aqui, ó, ele imaginou essa sala, esse lugar, ele atendendo os clientes como ele faz hoje, né. Hoje ele senta ali no escritório dele, o cliente chega, ele faz o projeto do cliente, eles fazem hoje projetos surreais, assim, né, desde ali de uma criação de material para rede social, depois ele vai falar melhor, né, ele vai sim. poder falar melhor, mas desde desse processo até a edição do podcast, tudo e assim, gente, tudo isso foi sonhado sem, economias na cabeça dele. E aí a gente tem um processo que é o processo do Faça um Bom Dia, que é o que eu falei já desde o outro podcast, uma tarefa sua é sonhar. Essa é a tarefa que eu dou. A tarefa que vai te perseguir para o resto da vida, é a tarefa de acordar e sonhar. Sonhar, mas sonhar até a pele arrepiar, assim. E aí, gente, quando o Gu fala, né, estava só na imaginação, estava no lugar mais importante, na imaginação, né, Gu? Sim. É o que te move, né, quando você começa você levanta, quando você começa a trabalhar e fazer as coisas, é isso que te inspira. "Pô, esse é meu objetivo, então eu vou continuar aqui, eu sei que eu posso estar lá", e acontece. Muito bom. E é isso, gente, é isso. O recadinho do coração que eu quero deixar para você que está assistindo é: formula na sua mente o que você deseja tanto, o que você quer tanto, o que você sonha tanto, né? É ser, fazer ou ter. E
sonha com detalhes e não pensa no como. Ah, mas como vai ser, né, como? Se o Gustavo naquele momento fosse pensar no como, viria, né, a mente do medo talvez dissesse: "Nossa, Gustavo, como é que você vai ter um podcast se hoje você só tem um celular? Você não tem a câmera que vai fazer o podcast, você não tem o microfone, você não tem a sala, você não tem o espaço". Mas ele não pensou no como, ele pensou em fazer, ele deixou o corpo arrepiar como se pensa assim, ó, se você só tivesse a oportunidade de viver aquilo na mente, no sonho, pensa nisso. Ah, então tá, eu vou sonhar tanto como se eu só tivesse a oportunidade de viver na mente. Então eu vou me entregar, eu vou sonhar ali com detalhes. Vamos pegar um exemplo assim, a viagem. Eu vou imaginar que eu já tô na viagem, eu já tô vivendo a experiência da viagem. Vai que, se você é dos mais céticos, vai que eu só vou viver isso no sonho. Eu vou viver tudo que eu posso viver no sonho. Faz isso, e faz de novo, e faz de novo, faz de novo. E espera. E depois conta pra gente como é Quando que você vai ser. quando você vê, você já tá lá. Quando você menos esperar, essa viagem chegou. E você não sabe nem como, não precisa saber. Tá Sim. disponível, é seu. E eu tentava em todos os momentos, eh, me imaginar que fazendo os trabalhos que a gente faz hoje, chegando entregando o que a gente entrega hoje, eu imaginava e, pô, eu tô aqui durante o processo, no caminho, hoje eu tô fazendo isso, eu sei que é um passo pra chegar onde eu quero, e quando você vê, você já tá aqui, assim. Então, quando eu me vi aqui, eu ficava pensando: "Cara", quando a gente fez o primeiro podcast, assim, o primeiro podcast, estava ali, né, eu estava na sala de edição e conversando e tinha pessoas acompanhando com a gente ali ao vivo. Eu olhava pra tela, assim, eu olhava para o equipamento e eu ficava assim: "Cara, as pessoas estão aqui do meu lado e elas não elas pudessem sentir o que eu tô sentindo", assim, era, sei lá, eu acho que uma criança na Disney, assim, estava sentindo o que eu sentia, porque você fala: "Caraca, Eu já sonhei isso. eu estava que você qual que é o seu objetivo?". "Ah, é o podcast, é a produtora". Eu tô aqui, sabe, tipo, o que eu imaginei há 1 ano e meio atrás era essa cena aqui agora, assim, sabe, mais assim. Olha, e você sabe, eu brinco, né, que quando as pessoas, acessam os sonhos delas, porque eu trabalho com os sonhos das pessoas todos os dias, né. Eu ensino, faço um bom dia e eu fico incentivando. Então, a cada sessão, a cada encontro, eu converso com essa pessoa e falo: "E aí, tá fazendo, né, como é que tá?" E a resposta é unânime, né: "Meu dia é diferente quando eu não consigo fazer". E aí, eu falo para as pessoas: "Parece um déjà vu", né, parece um déjà vu mesmo quando Sim, você vive, porque você fala: "Gente, que louco, eu vivi exatamente isso na minha mente". sim, Né. E eu lembro, né, aproveitando, falei que eu vou usar esse podcast também para eu contar um pouquinho da minha história, né, porque às vezes a gente faz tanta coisa e eu não consigo contar. Mas eu lembro do meu momento. O meu momento quando eu sonhava também com a transição, que eu pensava assim: "Nossa, um dia, eu vou estar aqui, né", eu faço o meu processo ali da manhã, então eu sempre bebo um copo d'água e eu pensava assim: "Eu vou beber esse copo d'água e daqui a pouco eu vou lá trabalhar, mas eu vou lá no escritório atender". Eu ainda não atendia quando eu comecei essa criação. E aí eu lembro nitidamente, assim, eu falava: "Eu vou beber esse copo", porque eu já bebi o copo d'água, né, então que sim, era o que eu tinha ali no momento. No momento sim, eu só podia o que eu tinha era o copo d'água, o filtro, a minha casa, então eu falava assim: "Vou beber esse copo d'água, só que daqui a pouco eu não vou me trocar, não vou arrumar a roupa para eu entrar no carro e ir para a empresa. Daqui a pouco eu vou beber esse copo d'água, tomar o meu café da manhã e no horário eu vou entrar para atender as pessoas no escritório". E isso é o que eu vivo. E eu lembro certinho do dia que eu tinha no meu caso, eu pedi a demissão de 10 anos de empresa, porque era, né, porque já estava consolidado, porque eu já estava atendendo, muita coisa já estava acontecendo, e aí foi o passo de coragem. Eu falei: "Cara, chegou a hora, vamos embora, tô sentindo, vamos lá". Estruturei, claro. Eu lembro certinho, eu bebendo copo d'água e falando: "Cara, que louco, eu vivi isso aqui, tipo, sei lá, 300 vezes, e agora é real, eu vou entrar daqui a pouco, vou atender, não tenho que entrar para ir até a empresa, para ir fazer, a rotina que eu fiz por esses 10 anos, que eu honro muito, que foi maravilhosa, mas eu já queria esse outro passo, assim como você queria aqui". Então é muito legal, né. é muito legal, tipo, até quando eu saí da empresa, é aquilo que você falou, eu honro onde eu trabalhei, estava muito do lugar lá me ajudou a conquistar muitas coisas que eu queria. Quando eu aprendi a viver isso, entrar no trabalho, de ter essa responsabilidade de trabalho,
Mas é bem isso que você falou no mês passado mesmo, tipo, estava eu e meu sócio, o Gabriel, indo pra uma cidade vizinha aqui pra fazer um institucional para um cliente. Cara, a gente tipo, indo no carro, chegando lá e conversando com o cliente, alinhando expectativa e passando roteiro, fazendo, registrando o evento que a gente tinha que registrar. A gente vem para cá, a gente senta, a gente cria o vídeo, e é o que a gente pediu, a gente põe faz nascer o projeto que Hum. era esperado e entrega, e o cliente: "Cara, é isso mesmo, esse", eu falo: "Cara, era isso que eu queria", sabe. E você tá lá com o equipamento, é o menino do vídeo, você fala: "É, sou o menino do Eu sou vídeo", menino do vídeo. e é Que e é bacana. isso, era isso mesmo, tipo, pô, quando eu tinha o celular em um sonho, tá com o celular na mão e agora, pô, tô com o gimbal, com a câmera e legal, Que legal. lindo de ver, gente. A gente gosta também de trazer aqui, né, por isso até esse podcast, o nome do podcast que é A Dor e a Delícia, porque talvez você esteja vivendo o que nós estamos falando aqui, você já tenha vivido e talvez você esteja numa fase da dor, né, daquela fase de porque não são só flores, não são, tem a dor mesmo. Sim, Então vai ter aquele dia que às vezes, eu tenho que prospectar, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não tá tão bacana quando eu pensei, ou aquele dia que você não tá muito bem, e aí você mesmo assim tem que continuar, porque a gente tá falando do dia do sonho, né, do dia gostoso. sim, Mas tem dia que você tá com dor de barriga, mas você tem que continuar trabalhando. exatamente. Então tem sim a dor, mas o que eu quero, assim, né, com esse processo, com esse projeto, é lembrar te ajudar a lembrar, né, se você estiver no momento da dor, respira fundo, dorme, acorda amanhã e reconecta com o sonho, né, porque eu também, tem dias que eu acordo e falo: "Ai, meu Deus, poxa, puxado e tal". Mas aí a hora que eu olho, de novo, eu vou lá beber meu copo d'água de novo, olho e falo: "Cara, eu pedi muito por isso", né, eu sonhava muito com isso aqui, eu sonhava com esse momento que eu ia entrar ali naquele escritório e que eu ia fazer o meu horário e que eu ia às vezes eu me pego, assim, meio CLT, sabe, meio querendo, tipo, usar algumas regras do CLT. "Ai, nossa, mas acho que eu não posso colocar esse horário de atendimento". Como não posso? A empresa é minha, que é isso, né. Sim, E aí nessa hora eu falo: "Cara, já foi muito um sonho". Então você, se você está vivendo um momento, né, se você fez transição de carreira, pensa em fazer e tá naquele momento meio, ai, uma bad ali, calma, respira fundo, dorme, vai fazer uma coisa que você goste, ou vai descansar o corpo, vai descansar a mente, depois respira fundo e se conecta. Como é que isso começou, sim, né? Como foi o começo desse sonho, sim, não é? sim, isso mesmo. Muito bom. Ó, então, recadinhos do coração, hein? Se você não está seguindo aqui, né, a minha página, siga, siga aqui no YouTube, siga lá no Instagram, porque a gente vai sempre trazer os cortes, vai trazer quem vai ser o próximo convidado. E eu quero fazer um combinado com vocês. Eh, Toda vez que fizer sentido para você alguma coisa que a gente fala, coloca nos comentários, né, me deixa saber, deixa o Gustavo saber, deixa o convidado que tiver no momento saber, porque é muito gostoso, assim, a gente ter esse norte de que tá chegando no seu coração. E se você quiser, né, até deixa ali o minuto, onde foi impactante para você, para que outras pessoas também possam se atentar naquele momento do podcast. Então deixa aqui, interage com a gente e nós temos a primeira temporada fechada, né, Gu? Sim, E temos, projetos agora está na nossa mentalização, essas próximas temporadas. E é claro, né, como tudo na vida, a gente quer seguir um caminho de evolução, então a gente projeta para as próximas temporadas que nós tenhamos parceiros e a partir dessas parcerias a gente possa trazer pessoas até não só daqui da cidade, talvez de outros lugares. Então 2 coisinhas, 2 recadinhos do coração. Se você, quer ser um parceiro, se você conhece alguém que possa ser um parceiro, se você tem uma empresa, quer divulgar sua marca, fale com a gente, ou chama na página da GC2, ou, chama, no Instagram, qualquer caminho que você encontrar, fale, porque nós vamos tratar com muito carinho, com muito amor a sua marca, a gente vai falar dela, a gente vai mostrar e a sua parceria, né, você contribuir, vai nos ajudar a trazer histórias lindas, né, as sim, mais diversas histórias. sim, Se você conhece pessoas que deveriam estar aqui para contar a sua história, para falar da dor e da delícia, também, né, nos manda no direct, manda aqui nos comentários: "Ó, eu acho que você deveria trazer a pessoa tal".
E aí, para essa segunda temporada, a gente tem muita coisa para trabalhar, para montar. Então, nós estamos nas gravações da primeira temporada. Sim, E aí, depois, a gente vai sentar. Na verdade, quem vai sentar vai ser a GC2, né, gente? Porque daí eu deixo com eles, que aí eles isso. fazem com excelência esse trabalho. Então, eles vão estruturar toda a segunda temporada. E aí é isso. Se você quer ser parceiro ou se você tem alguém para indicar para vir, não perde tempo. Porque Isso aqui, ó, mesmo. é um ambiente assim, delicinha, né? É, mensagem boa tem que ser compartilhada. É, e mensagem boa, energia boa, para você colocar sua marca num lugar que tem energia gostosa. E ó, vamos embora, todo mundo evoluir e crescer junto, certo? Gustavo, vamos lá. Agora, ó, eu sempre trago um livrinho, né? Falei um livrinho não, livrão. Livrão. Da outra vez, né, eu trouxe um livro também para vocês e falei que a gente sempre vai ser conduzido, né, em algum momento aqui do podcast, por uma mensagem, por um livro, né, por alguma coisa ali que está acontecendo que pode nos inspirar. Esse livro aqui, Histórias Singulares que Inspiram, volume 2, é um livro que eu sou coautora. E é um livro que tem muita coisa envolvida, né? É um livro que, no lançamento dele, eu fiz uma palestra, todos os autores ali faziam uma palestra, e você estava lá, e a Kathleen, né? Vocês estavam Sim, lá na história, vocês estavam lá me ajudando, me aplaudindo, levando essa energia. Então, mesmo não sendo ali na nossa cidade, foi num outro lugar, eles foram. Então, tem muita coisa ali sim, uma envolvida. honra. Já conta ali a parceria, né. Então eu vou ler para vocês, lógico que eu não vou ler meu capítulo inteiro, né, se vocês quiserem, ó, eu ainda tenho alguns exemplares, me chama e me manda assim, ó: "Eu quero o livro", e aí eu falo para vocês como é que funciona. Mas eu vou ler o comecinho dele. Já que a gente tá falando aqui, né, tá em família, Sim, quando eu escrevi esse livro, esse capítulo do livro, eu quis trazer um processo familiar também que eu vivi, para te ajudar a entender como quando nós não temos um propósito ou quando a gente não conhece o nosso propósito, a gente sofre muito e a gente pode fazer outras pessoas sofrerem. Pode não, a gente faz. Faz pessoas que estão ao nosso redor sofrer. Então, vou ler um trechinho bem pequenininho, assim, ó, começo dele. Já imaginou um livro sem final? Ou um livro, um daqueles livros pouco atrativos que seria indiferente não ter lido? Sem graça, né? Afinal, em uma leitura queremos não apenas conhecer o enredo, mas principalmente entender o objetivo de tudo aquilo. Agora, vamos imaginar que o livro seja a vida de uma pessoa. Sem propósito, as histórias não têm ênfase e não são e são vividas sem sabor. Os corpos dormem e acordam dia após dia, sufocando seus sonhos, dizendo para si mesmos que eles não existem. E esse ciclo de não propósito pode passar de geração para geração, como uma tradição, mas ele pode ser quebrado. E é aí que nasce a minha história. E aí eu vou deixar para vocês lerem depois. muito bom, Mas gente. é bom? Nossa, Eu sou suspeita a falar, né? Mas olha que eh, foi muito profundo para mim escrever. Foi um processo de cura, um momento de cura, esse capítulo do livro, porque foi quando eu entendi por que que eu falava tanto de propósito de vida. Eu entendi na minha história, no nosso ciclo familiar ali, né, eu entendi, cara, como que realmente uma pessoa que não conhece, não enxerga o seu propósito, porque todo mundo tem um propósito, tem uma finalidade. E até a história do livro aqui, a pessoa tinha sim um propósito, mas talvez como ele não se cumpriu do jeito a pessoa queria, ela não talvez não tenha enxergado a vida tão colorida. E aí, gente, quando a gente não sabe um propósito, quando a gente não sabe por que que a gente acorda, quando a gente só trabalha por trabalhar, recebe dinheiro para pagar conta, vai vivendo, vai levando, ai, como é que você tá? Ah, não, tá indo, né? Ah, nossa, não. Quando você reclama muito, a tendência é que quando o seu filho, a sua mãe, alguém que você ama fale com você, você não está conectado com a história daquela pessoa naquele momento. Você está com a sua dor, está conectado com a sua dor. Então a tendência é você explodir com aquela sim. pessoa. E aí, pensando, né, em como eu ia abordar o livro, eu me lembrei, não vou ser hipócrita, não. Qualquer um de nós pode viver isso. Eu lembro de um dia que eu estava muito focada em problemas, em coisas na minha cabeça, projetos e tal, e aí fui dar banho no meu filho. E a criança brincando e se divertindo e tudo mais. E eu lembro de eu ter falado: "Vai logo, ai, tá demorando". E aí ele ficou murchinho, ficou quietinho, assim.
E aí na hora veio que assim, eu falei: "Cara, que louco isso, espera", na hora, assim, eu falei: "Eu não gritei com ele por ele, eu gritei com ele porque estava rolando um monte de coisa na minha cabeça e eu não estava nem ouvindo o menino". E daí: "Ai, silêncio porque eu tenho que". Não, espera. Aí naquele momento, inclusive foi no momento de criação do livro, foi no na verdade foi a partir deste cenário que eu decidi falar disso. sim, E aí eu lembro que quando isso aconteceu, imagina, eu sou, com eles, eu sou brincalhona, eu sou a que faz música, eu sou a que dança, então eu sou uma mãe meio piradona. Imagina pra criança olhar e falar: "Nossa, que doida, eu tô aqui cantando". Tem hora que ela acha legal, tem hora que não. Mas o que que fez aquele momento acontecer? Falta de propósito, de presença, falta de estar conectada com uma realidade. Então eu feri o meu filho naquele momento, porque eu estava aqui muito doida, pensando só em mim. E aí o livro traz isso, né, traz como esta pessoa do livro, feriu muita gente sem sequer perceber, porque estava vivendo as dores dele, e como talvez você esteja fazendo isso. Então, mais uma vez, né, tudo que eu trago aqui eu quero que tenha uma finalidade. O convite é para que você pense na sua vida. Quanto de propósito tem na sua vida, quanto você faz as coisas com intenção, quanto você sabe por que que você está assumindo um novo projeto, uma nova história, quanto você sabe o porquê que você continua nesse trabalho que você está há 30 anos, há 10 anos, há 5 anos. Entende? Eu não tô falando para você mudar, não necessariamente, mas entenda o porquê, entenda a finalidade do que você está fazendo, para você saber abrir uma caixinha e fechar. Eu abro a caixinha do trabalho e eu fecho, aí eu abro a caixinha do banho do meu filho, aí eu fecho, aí eu abro a caixinha do momento do jantar e eu fecho. E não é linear isso, não é simples. Todo dia é a busca, mas é isso, né, eu desejo que essa história, que esse livro, que essa fala nossa te inspire a isso, a viver com mais presença, com mais consciência, né, entendendo, né, "Poxa, será que eu tô ferindo alguém por coisas que estão só aqui, ó, cabeça e coração?". Então, bora lá, hein. Agora, Gu, eu quero mais de você, porque eu falei muito aqui já, agora eu quero que você me fale, momento delicado, hein, ó, rufem os tambores, tum dum dum dum. Qual é a dor e a delícia de ser o Gustavo? Esse é o momento que a gente vai ajudar a galera aí que tá assistindo a também saber que temos vulnerabilidade. E aí? sim. Ah, acho que a delícia de ser Gustavo, eu tenho certeza que a delícia de ser Gustavo é que eu sou um cara que eu já entendi que a determinação, o objetivo que eu tenho faz com que eu, quando eu tenho metas, sonhos, não só profissional, assim, sabe? Conhecer um lugar, de algum material, de até comer em algum restaurante. Se eu tenho esse objetivo, eu foco em conquistar e realizar esse sonho, esse objetivo. A dor, eu sempre sinto, às vezes eu me coloco naquele lugar, tipo assim, cara, eu coloco, mas é uma dor que eu trabalho bastante pra, Uhum. mas esse, será que isso é pra mim? Será que eu tenho que estar? Será que eu não vou ferir alguém ou cheia da minha família, ou alguém que tá no meio, no processo? Eh, e e essa insegurança sempre me faz querer ter um apoio, assim. Às vezes eu pergunto pra minha namorada, pra minha tia, pra minha avó, pra minha mãe: "Pô, tô pensando nisso, o que você acha?". Eh, a única dor, assim, é de precisar de um empurrãozinho. Uma validação ali, um Isso, olhar a mais. isso, isso. Mas é isso, assim. Eu acho que a delícia de ser o Gustavo que realiza sonhos, assim, é bem maior, assim. Olha que bacana, né, vou pegar um gancho nessa fala do Gu. Eh, vocês percebem que a dor complementa a delícia e Sim, vice-versa? Porque é isso que às vezes a gente julga, né, quando a gente julga a nossa dor muitas vezes, então, mas a necessidade da validação e tudo mais, mas eu vejo assim, né, enquanto ele fala, pra mim é quase assim, é quase engenhoso, assim, né, eu vejo, cada vez que vem uma validação ou uma não validação, vai virando degrauzinho pra ele ser esse cara que conquista, que sim, não desiste, que vai lá e que cria e que faz. Então, pra todo mundo que tá ouvindo, né, pensa mesmo no qual é a sua dor, né, qual é a dor que você tem, qual é a dor que você carrega
Mas não é a dor da vida, tá? É a dor assim, é o seu lado sombra. Qual é o seu lado sombra? E vai entendendo como esse lado sombra, ele vai alimentando o seu lado luz, sabe? Poxa, como que eu posso fazer com que esse lado, ele vá cada vez mais fortalecendo o outro lado da moeda? sim, Não necessariamente apagar e mudar o lado sombra, porque a gente não muda, a gente é isso, a gente é esses 2 momentos. Mas é olhar para a sombra e pensar verdadeiramente como essa sombra me ajuda, né. Então, de repente, esse movimento da validação, que pode trazer um pouquinho de insegurança, é também um movimento que faz você estar nesse constante aprendizado que você sim, vive. Ele está sempre, como eu falei, sempre em mentorias, sempre em grupos para aprender mais. Então, talvez um excesso de confiança faria com que ele estagnasse. sim, Então, entende? E aí, né, eu tô falando que eu sei fazer a leitura porque por já ter analisado ele, mas pensa na sua vida. Seu lado sombra, o que você e o lado sombra é aquele que você reclama, que você fala: "Ai, nossa, não gosto, sou perfeccionista. Ai, sou muito", como que tá a palavrinha da moda lá? Procrastino muito. "Ai, eu sou inseguro. Ai, eu sou muito tímido. Ai, sou muito faladeiro", sei lá. Qualquer coisa dessas. Para um pouquinho pra olhar esse lado, ao invés de julgar, sabe, de julgar e falar: "Ai, fica no cantinho, viu, o lado sombra. Ai, não vou nem olhar pra você". Não, olha, encara, fala: "O que esse lado me traz? Qual é o ganho que isso me traz?". Porque é aí que a gente vai, sabe, evoluindo e vai se empoderando de quem eu sou de verdade. Eu sou isso. Por muito tempo, assim, eu falo pouco, né, veja só hoje aqui, eu falo bem pouquinho. Por muito tempo eu achava que esse era o meu lado sombra, que eu queria até esconder, falava: "Nossa, meu Deus, que vergonha", me desculpava. E aí, olha isso, hoje eu sou comunicadora. sim, Então, só a hora que eu virei uma chavinha, eu falei: "Não, espera aí, empodera disso, usa isso a seu favor", né. E ainda me persegue, às vezes, o lado sombra disso da comunicação ou de outras sombras que eu tenho, né. Por exemplo, meu lado luz é o lado da criatividade, mas ele também é meu lado sombra, porque criatividade em excesso abre muita caixinha e não fecha. Então, eu entender isso e eu aceitar, vai me fazendo evoluir, vai me fazendo lapidar, vai me fazendo saber falar não pra mim. E vai ser assim até o último dia nessa vida aqui. sim. Sim, é, o caminho começar, a luz, o meu lado luz do caminho da GC2 começar, teve o lado sombra, insegurança, cara, será que se eu continuar por esse caminho, realmente eu vou colher frutos? É isso, mas não, eu peguei esse lado sombra meu e, cara, o que que eu posso tirar disso? Continua nesse caminho que com certeza você tá com medo de continuar, mas continua que com certeza vai gerar frutos e é isso, né, só um exemplo de Muito bom. E aí, tá claro pra você a integração, lado luz e sombra, dor e delícia aqui, ó, sim, certo? sim, Muito tá, bom, é isso, é integrar tudo, né. Tudo que a gente vive, né, tudo que a gente é para as pessoas que a gente ama, é isso, a gente precisa inclusive mostrar o lado sombra, né, a gente precisa mostrar até para colocar o limite, para colocar a fragilidade, para ganhar aquele abraço, para ganhar aquela palavra, para ganhar aquele elogio. Então, tem que integrar, integrar, essa é a palavra, integrar. E agora, Gu, a gente está caminhando para o final. Ah, cadê? Coloca na sonoplastia, coloca. ah, Eh, eu já acho que eu não sei se eu já trouxe aqui da outra vez. Eu quero, em próximos passos ali lá no futuro, não agora, é que esse podcast tenha plateia. Então anotem aí, hein, isso é uma coisa, um desejo que tá no meu coração. Um dia o nosso podcast vai ser com uma plateia pequenininha, e aí a plateia vai fazer isso, né, então, sim, vai ter plateia, a plateia vai ajudar. Mas eu quero agora, Gu, que você fale aqui do estúdio, eu quero que você fale da GC2, eu quero que você conte um pouquinho, assim, o que gerou, né, qual foi o fruto. Então, a gente falou de um caminho todo, de um caminho de olhar, de mergulhar dentro de si, conhecer. Depois a gente falou de um momento que já tinha um movimento na sua vida, mas ainda esse lado luz e sombra que tá aí, que você trabalha ele todos os dias, integra. E tudo isso tá gerando frutos, né, ali. sim. Então vai contando pra gente, agora eu quero saber tudo. O que que temos aqui? Pô, esse C2 é um estúdio de som de audiovisual, né, é GC2, porque é um estúdio meu e do meu sócio Gabriel. Esse caminho que eu comecei no audiovisual me trouxe pessoas que me fez conhecer o Gabriel e a gente dividir
da vontade de ter um estúdio que trabalhasse com isso, foi indo passo a passo e a gente construiu esse estúdio, a gente tem um podcast, uma sala de edição, um espaço para a gente ter reunião, conversar com os clientes, tirar sonhos do papel, colocar projetos aí na internet, em qualquer lugar. Se você quiser fazer que tem audiovisual, com a gente, seja vídeo, criação de designer. Então é isso, hoje a GC2 é um espaço que vai ajudar, seja em eventos, seja em criação de conteúdo, que nem pra tia Paula aqui, pra Paula, né. E é isso, é a realização de um sonho, é um trabalho muito grande meu e do sócio, que a gente tá aí, pra criar muito ainda. Ó, Gu, vou agora fazer um papel de espectadora, assim, né, de quem às vezes nem sabe o que é esse tal desse audiovisual, né, Sim, porque a gente tá do lado de cá e às vezes a gente fala assim: "Ah, eu só sei que eu preciso gravar um vídeo, eu nem sei se tá dentro desse tal desse audiovisual", né, às sim. vezes a gente não sabe o que tá ao pé da letra ali. Mas, eu quero, como uma pessoa que trabalha no digital, que trabalha com esses produtos todos do lado de cá, eu quero que você me fale até mais na prática, sabe, assim, ó, como é afinal o seu trabalho? Eu sei porque estou por perto, né, então assim, você faz desde filmagens, né, filmagens de eventos, filmagens, hoje a produtora está indo por um foco bem corporativo, veja se eu estou errada, mas daí você depois vai contar. Mas eu vejo vocês fazendo trabalhos ainda, pra pessoa física, trabalhos de casamento, dessas coisas, depois me corrija agora se eu estiver errada Sim. para que mais? Eu lembro que vocês fizeram um congresso, então fala mais para quem está ouvindo a gente aqui, às vezes a pessoa ela precisa de você, ela nem sabe. Então eu quero fala assim, ó, que trabalhos vocês fizeram agora no ano de 2025? A gente fez cobertura de fórum, né, fórum e Cobertura e vocês criaram, vocês, a gente que fizeram organizou o evento, toda a então, ó, organização de evento. organização de evento, cobertura, seja em tempo real ou documentar, né, como que foi o evento. Uhum. A gente também faz tanto corporativo, trabalho institucionais, a empresa quer fazer vídeos de cunho informativo para usar desde palestras até para apresentação de novos parceiros, novos, funcionários. A gente também faz criação de conteúdo para criadores de conteúdo de rede social, faz, a parte de captação de eventos, a gente pode dizer, você tem um evento e quer fazer uma captação só sua, "Pô, eu quero que você me faça a minha parte nesse evento". A gente também acompanha você, faz tudo em real time, também faz documentário também depois, por aí vai. Tudo quando eu falo audiovisual, é a criação de conteúdo, tela documental, tempo real, projetos de lançamento de produtos. Eu quero mostrar esse Sim. produto, eh, em vídeo ou em material gráfico para rede social, a gente faz toda essa parte. Gente, é tão bacana, assim, ó, os melhores vídeos que você olhar lá na minha rede social, os mais bonitos que tiverem lá, foram eles que fizeram. Então, assim, vídeo com edição de verdade, sabe, edição bonita, são as que eles fizeram. Eu vou falar dos trabalhos que vocês fizeram pra mim, Sim, né. sim. Vocês vão ver vídeos de algumas palestras ali que eu fiz, e vídeos bem editados e foi muito bacana, assim, o dia que eu cheguei pra, fazer uma palestra que eles também tinham sido contratados, cara, que estrutura, né, eu tô acostumada a fazer a palestra e malemar alguém tira uma foto ali, porque não dá, tá na pegada, não acabo não contratando. Cheguei lá, uma estrutura igual aqui, assim, ó, um monte de câmera e a mesa, e aí depois saiu um vídeo lindo ali, um vídeo espetacular que tinha filmado as pessoas, que tinha filmado as pessoas enquanto elas faziam os exercícios. Então é isso, assim, é dar vida para o nosso trabalho, porque o meu trabalho tá focado no que tá aqui na minha cabeça, em comunicar, em levar a mensagem, em ajudar alguém a se desenvolver, por exemplo, num treinamento. Mas eu não sei o restante, eu não se eu não pegar a emoção da pessoa que estava assistindo, talvez a próxima empresa não entenda a importância do meu trabalho, Sim. né, então, é isso que eles fazem, assim, eles colocam a alma desse negócio, sabe. Eu tô lá fazendo e tô me preocupando com o que dá pra eu me preocupar, com o que é a minha especialidade, mas é tão bacana no final você olhar e falar assim:
Gente, olha que legal, meu Deus, ele captou a alma do negócio mesmo, ele viu enquanto eu não via, ele viu enquanto eu estava concentrada. E também, todo o processo, assim, né, a página de vendas, né, as minhas páginas de vendas, que todas as que virão daqui para frente dos produtos digitais, são eles que estão fazendo. Então e a página de venda é outra coisa, assim, eu fico encantada, porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu posso desenvolver uma pessoa, só que às vezes eu não sei colocar isso no papel. Eu não sei a cor que combina, eu não sei a ordem das coisas, mas aí a hora que eu olho o trabalho, né, que vocês fazem ali, eu olho e falo: "Cara, é isso, como assim, meu Deus? Ele sabia exatamente, como que ele leu exatamente o que eu vou entregar?". É, o objetivo da GC2 é isso, é contar a sua história. A gente tá aqui para ajudar. Muito A bom. gente quer caminhar com vocês, porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Muito bom. E ó, outra coisa, né, aqui esse espaço, então, por exemplo, é a salinha não, a salona, tá, que um dia tomara que você tenha a oportunidade de vir aqui. Salona com ar-condicionado, deliciona. Então, assim, ó, estamos aqui na sala do podcast, mas ali do lado tem uma sala que pode ser inclusive uma sala de reunião. De repente você quer só fazer uma reunião com o cliente, não tem um espaço gostoso, é possível também, é um lugar Sim. gostoso, agradável, e tem um outro espaço para você gravar seu curso, né. E assim, a gente está falando muito para as pessoas que trabalham no digital, mas às vezes é uma pessoa que não trabalha com essas coisas que a gente trabalha, mas que quer fazer algumas fotos específicas, ou que quer gravar uma mensagem para um casamento, quer Sim. gravar: "Ah, quero deixar uma mensagem para minha filha que vai fazer 15 anos", então traz a família vai lá, grava uma mensaginha num lugar lindo que é o segundo ambiente deles. Então, gente, é isso, assim, a GC2 ela veio pra dar a mão pra gente, pra fazer nossas histórias, elas realmente terem a alma, né, e Sim. transmitirem a alma que elas têm. Mesmo, esse é o objetivo da GC2. Bom, aí eu tô em casa, né, a gente tá no segundo podcast, eu já acho que eu tô no milésimo, assim, pra mim, eu falo: "Ai, gente, tô aqui super à vontade". Gustavo, meu amor, eu tô muito feliz, muito feliz. Eu também. Tô feliz pelo que aconteceu aqui essa noite, tô feliz por tudo que você tá vivendo, tô feliz por tudo que eu tô tendo a oportunidade de viver através de você, né. Teve um momento em que eu fui a mentora do Gustavo, e agora eu falo que o papel até se inverte, porque na fase que eu estou, ele é o meu mentor. Então agora muitas vezes eu muitas vezes mesmo, eu falo para ele: "Gu, o que que você acha? O que que eu faço agora? Gustavo, o que que você acha dessa estética? O que que você acha desse post? O que que você acha desse formato?". E é muito legal de ver o profissionalismo que ele traz, né. Em nenhum momento é a tia dele, não é a tia dele. Em todo momento, se ele tem que dizer: "Tia, isso aqui não faz sentido. Não faça isso porque você vai perder tempo. Não faça isso porque é energia demais". E é uma coisa que daí ele sempre me fala: "Qual a finalidade, tia? Qual o objetivo?". Então, essa tomada de consciência, ele traz o trabalho, né, a GC2 traz o trabalho, só que tem que ter uma mentoria por trás, tem que ter um especialista te falando: "Ó, tá, legal que você quer isso", porque a gente aqui como comunicador, a gente quer coisas mirabolantes, mas às vezes, mas para quê, né? Então essa mentoria, essa maturidade, né, essa experiência que eles têm de olhar e falar assim: "Olha, se você quiser eu faço, mas pensa bem, isso é surreal, assim, é muito legal, porque ajuda a gente a evita de perder tempo, evita de, perder energia, evita de desgastar, de decepcionar com alguma coisa. Então, meu, enfim, sou tia, mas mais do que tia, eu sou cliente, meu amor. Vejam lá a quantidade de coisas que eu tenho e eu sou apaixonada. Obrigado. Obrigado aí pela confiança. Muito bom. Agora, vamos deixar uma mensagem para quem está assistindo? Dor e delícia de ser o que é. O que que você quer falar, assim, ó, de encerramento para as pessoas? Tem uma mensaginha para deixar? Cara, sonhe, acredite e eu garanto que você vai realizar. Acho que pode parecer simples, mas a gente imagina uma coisa assim, e a gente se vê naquele lugar que é o que eu aprendi no processo. Cara, nada pode te parar. Nada. Nada, nada de você vai realizar. Aqui, ó. E é isso. Ó, nada pode te parar. Nada. Aliás, tem uma coisinha que pode te parar, que é você, a sua mente. Se você decidir que não vai parar, não se compara, não pensa em tempo, não pensa no como, só vai, só vai. Vai deixando o seu coração falar o que é oportunidade, né? E muitas vezes as pessoas perguntam: o que é oportunidade? Como eu vou saber se essa é a oportunidade certa? Deixa o coração falar.
Não é fácil, não é simples, eu sei, eu também, tá, eu falo isso pra vocês e eu vivo isso também, oportunidades passam na minha frente, eu falo: "E aí, meu Deus, intuição, cadê você? Liga aqui", às vezes é desafiador, mas conecta, silencia, respira, vê se o coração aperta, ai, o coração aperta, não sei, tô com uma sensação estranha, ou se o coração expande. Cara, nossa, imagina eu lá, vai seguindo esse lugar e não pensa no como, deixa que as coisas vão acontecer, Isso certo? mesmo, certo. Muito obrigada, meu amor. Imagina, eu que agradeço. Desejo todo o sucesso do mundo aqui e agradeço muito, muito pelo tempo que você teve aqui comigo hoje. Imagina, eu que agradeço e é aquilo, né, ajudou muito, base de tudo que eu consegui, assim, galgar e fazer esse caminho, tem uma boa parte nisso, e é isso, eu que agradeço pelo convite, por estar aqui e é isso. Ah, vamos parar que senão hoje eu vou chorar. Deixa eu dar um abraço aqui, dá um beijo, um abraço.